E alô, escuta, Alberto. Olá, Tiago. Boa noite. Parece-me que. Boa noite, Alberto. Parece estar em reunidas condições para começarmos com a lenga-lenga do costume. Neste caso, a emissão número 27. Estava aqui a confirmar o número da emissão, é mesmo a 27, a emissão de 10 de janeiro de 2023. Como sempre, a estrear à terça-feira às 21 horas, em exclusivo no canal de YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever para nos ajudarem a alcançar o nosso objetivo dos 500 mil subscritores. Alberto, da última vez que fui ver, estávamos lançados a caminho dos 500 mil subscritores, já muito perto dos 5 mil subscritores. Já só faltam 495 mil. É fazer as contas, exatamente. Quase 5 mil subscritores a caminho dos 500 mil. Dos 500 mil, ajudem-nos a cumprir este objetivo e subscrevam o canal também para receberem notificações sempre que houver conteúdos novos. A lenga-lenga do costume, como sempre, tem o apoio do fantástico Azeite Talismã, apoio que nós muito agradecemos. E podem também, depois de verem a lenga-lenga do costume, ouvir a lenga-lenga do costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. É só pesquisarem por a lenga-lenga do costume. O A é extremamente importante para encontrarem facilmente o nosso podcast. Alberto, nós começamos com um tema que tem sido, infelizmente, recorrente nas últimas semanas e para já mantemos esta periodicidade da lenga-lenga semanal, mas começo a sentir a necessidade de Pois é. termos um boletim, talvez bidiário, para acompanhar. Como na Covid, não era? Como aos casos da Covid. Exatamente, olha, aí está, aí É, está. um bocado. Impunha-se, de facto, uma atualização, talvez uma de manhã, outra à tarde, e uma também ao início da noite, porque tem Provavelmente. havido, Tem não é? havido Às mais vezes ali tem havido esses três momentos. para a meia-noite, não é? Acontece É ao ali. de manhã, quando a notícia sai nos jornais, e refiro-me, se calhar é melhor começarmos É melhor dizer o que é que por dizer estamos a do que é que falar, estamos não a é? falar, exatamente. Estamos a falar, como já devem ter percebido, das vastas notícias sobre problemas com membros do governo, nomeados recentemente, tudo o que tem a ver com incompatibilidades, com todo o género de trafolhice envolvendo inúmeros membros do governo. Das últimas, Alberto, que vieram a público, destaca-se talvez da Secretária de Estado da Da Agricultura, agricultura. Carla Alves, que entretanto demitiu-se cerca de 24 horas depois de ter sido nomeada, porque lá está, de manhã sai a notícia, por volta da hora do almoço o Primeiro-Ministro desvaloriza, antes do jantar o Presidente da República diz, isto se calhar afinal é ligeiramente gravíssimo, e depois, já depois do jantar, surge a demissão. Portanto, Carla Alves foi um destes casos, talvez o mais emblemático pela rapidez com que tudo se processou. Aliás, Alberto, Mas já há casos posteriores, Tiago. Não há não, casos de exato. demissões, propriamente, que eu saiba, mas já houve casos posteriores, não é? Não, sim, o caso de Carla Alves é único pela rapidez da demissão. Uhum. Tanto é que até já há quem chame a Carla Alves a Carla Lewis, em honra de, para quem é adepto, enfim, de atletismo dos anos 80 e se lembra do velocista americano Carla Lewis. Esta ex-secretária de Estado foi a mais rápida de sempre que agiste na história, neste caso, ao nível da demissão. Carla Lewis era mais forte nos 100 metros. Ou então Carla Alves Bicoelo, também pode ser, para quem segue com mais atenção o atletismo português. Além de Carla Alves, houve também o caso de Rita Marques. A Rita Marques é ex-secretária de Estado do Turismo e vai agora gerir um projeto ao qual concedeu benefícios há menos de um ano, quando Pois é. era secretária de Estado do Turismo. Temos o Hugo Pires, o novo secretário do Do Estado do ambiente, não é? Ambiente, exatamente, que vendeu há tempos uma empresa a um grupo de tratamento de lixos e resíduos e parece poder haver aqui um conflito de interesses. Até porque a empresa é das irmãs dele, acho eu. Enfim, nós vamos esmiuçar É cada um difícil, destes casos. é como tu disseste, é difícil acompanhar, é difícil Eu nós estava, sim, mantermos. eu não sei se é o procedimento mais fácil, mas portanto eu estava a elencar Tá, talvez pois, primeiro, porque pois. falta-nos a data a que estamos a fazer o programa, estes são os últimos, mas porventura poderá haver, entretanto, desde que começámos a fazer isto há cerca de 5 minutos, poderá já haver 6 ou 7 novos casos. Mas há também Manuela Vasconcelos Simões, a companheira de João Tiago Silveira. É isso, não é, Alberto? Tu que Não sei, estás não a par sei. da genealogia, não? Não, já me Portanto, perdi, lá está, já me então perdi. Dizia escuta, um amigo meu, Manuela, escrevia um amigo meu no Twitter que há uns dias que é mais fácil seguir o Lost do que seguir isto.
E perceber, não é? E perceber, perceber esta história é fácil de perceber. Sim. A motivação, pelo menos comum, é fácil. Agora perceber as personagens todas, os nomes e decorar os nomes, é muita gente. O enredo é manhoso, mas percebe-se para onde é que vai a história, não é? A ideia, vê-se onde é que vai acabar, sim. Exato, a ver qual é a ideia. Mas, portanto, este caso também parece interessante, porque Manuela Vasconcelos Simões, que é companheira de João Tiago Silveira, ex-secretário de Estado da Justiça e da Presidência no governo de José Sócrates, é a nova diretora jurídica da TAP, substituindo assim Stephanie da Silva, ex-diretora jurídica da TAP, esposa de Fernando Medina e filha de Jaime Silva, ex-ministro da Agricultura do PS. Portanto, não sei se seguiram, mas acho que é isto. Posso, entretanto, ter baralhado aqui uns graus de parentesco, mas creio que é porque é difícil. Está a chegar a um ponto de endogamia socialista. As pessoas já não é se reproduzem, já convivem num círculo tão fechado, é uma coisa. Por um lado o círculo é fechado, mas a família é muito alargada. A família é vasta, é verdade. Não é por culpa da família socialista que a demografia do país vem por aí abaixo e precisamos de imigração para trazer juventude a este país, porque realmente esta gente cruza-se muito, não é? No sentido do termo. Costuma dar mau resultado, não é? Quando se procria assim endogamicamente. Dar mau resultado e, enfim, não quero estar aqui com insinuações desagradáveis, mas depois também na qualidade da governação isso acaba, se calhar, por ser um bocadinho patente. Algum destes casos te despertou mais atenção, Alberto? Algum sobre o qual te queres debruçar com um pouco mais de detalhe? Ou há aqui digamos, um grande arco, uma grande narrativa sobre a qual te... Claro que há grande narrativa, género Lost, ou telenovela mexicana, com muitas personagens, um enredo um bocadinho tosco, como tu disseste. O caso que eu prestei mais atenção, mas foi por obrigações profissionais e porque me prejudicou diretamente, foi o da Carla Alves, porque eu tinha acabado de fazer Ideias Feitas na Rádio Observador, um programa que eu faço na Rádio Observador. Excelente, aliás, todos os dias, depois do noticiário das 18h30. Escutem com atenção. Muito obrigado pela promoção. Mas tinha acabado de fazer aquilo e estava a falar como se a senhora ainda pudesse continuar como governante, pelo menos mais umas horas, uma coisa assim, e de repente eu acabo o programa e literalmente 2 minutos depois, a senhora já tinha apresentado a demissão e era uma notícia fresquíssima. Eu acho que ele esperou o fim do Ideias Feitas, ou o fim do debate da moção de censura, porque foi no mesmo dia, ou uma coisa ou outra. Ou esperou o fim do meu podcast, ou o fim do debate da moção de censura, para apresentar a demissão e para me prejudicar, ou para não envolver o tema dela própria no debate, porque durante o próprio debate o Dr. Costa tinha acabado de a defender, 2 ou 3 horas antes, tinha reduzido mais uma vez aquilo aos famosos casinhos, que não têm importância nenhuma. Exatamente. Um casinho, claramente, um casinhoto. Apanhaste aquela hora aborrecida, lá está, depois de António Costa desvalorizar, mas entretanto provavelmente o Presidente da República chamou a atenção e tu apanhaste esse momento entre a chamada a atenção do Presidente e a demissão. Está a chegar a um ponto que já nem o professor Marcelo engole tudo o que vem do governo, quer dizer, o professor Marcelo que tem sido, tem passado, estendido um tapete ali à frente do governo e é tudo o que o governo faz, tudo. E agora até o professor Marcelo começa a ver que as coisas se calhar estão um bocadinho mais complicadas e eu acho que sei porquê, não porque o professor Marcelo, por questões de dignidade institucional ou coisa do género, não acho que ele se mova por essas minudências. Eu acho que é o problema dele começar a perceber, e o professor Marcelo a isso é sensível, que a popularidade do governo com estes casos todos é capaz de começar a decair um bocadinho. Mesmo com a tolerância histórica dos portugueses, os portugueses são capazes de estar a perder um bocadinho a paciência com isto, e o professor Marcelo começa a pensar, bem, se a maioria das pessoas começar a desenvolver uma antipatia face ao governo, eu sou capaz de mudar mais para esse lado, senão sou eu que fico mal nesta história. Digo, é a minha tese, não sei. Sendo que o professor Marcelo deve ter projetos para os quais é relevante manter níveis de popularidade altíssimos que não passam por continuar a ser Presidente da República, uma vez que não poderá continuar a ser Presidente da República depois do mandato. A coisa é fobia da impopularidade. Eu acho que ele não suporta que não se goste dele. Eu acho que é por aí. Não acho que ele vá fazer nada depois de ser Presidente da República, quer dizer, não estou a ver. Sim, ou ocupar algum cargo que obrigue a uma qualquer eleição. Da FIFA, só se for. Presidente da FIFA. A familiaridade dele com o futebol ou qualquer coisa, mas não estou a ver assim mais nada. E por outro lado, o convívio com este tipo de moscambilhas tão próximo pode já o habilita perfeitamente. Sim,
a enquadrar-se com facilidade também nesse. Mas de resto, Tiago, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu não achas, o que é que os socialistas, ou estas trapalhadas que envolvem tantos socialistas, não são exatamente uma coisa que provavelmente, não serão provavelmente uma coisa nova. Agora, o que é que estão a vir tanto a público? Qual é a tua teoria? Eu tenho uma. Sim, porque realmente há uma. Porque não é preciso recuarmos muito tempo para notar uma evolução significativa, acho eu, até neste sentido. Porque repara, há não muitos anos atrás, apesar de tudo, António Costa convidava um Mário Centeno para o governo, que, vamos lá ver, comparando com estes casos, era um indivíduo razoavelmente de fora, digamos assim, um académico, sim, não sei, parece-me andou lá nos Estados Unidos, até lá no MIT, ou coisa parecida, não é? Sim. Pois, neste momento, de facto, parece-me haver uma evolução no sentido de fechar cada vez mais este círculo, e se calhar Marcelo Rebelo de Sousa não está extremamente preocupado com estes casos, porque já percebeu da facilidade de António Costa em, mesmo aparecendo todos estes casos, arranjar alternativas junto deste núcleo tão restrito de indivíduos. Eu não sei se isto terá a ver com a guerra de trincheiras que parece começar a criar-se no PS. A minha tese vai mais para aí. E a reduzir as opções de António Costa, porque se calhar pessoas que poderiam ser uma alternativa há 6 meses ou há um ano atrás, desde particularmente, foi há muito pouco tempo, mas desde a admissão de Pedro Nuno Santos, certamente isso agravou-se. Algumas pessoas que poderiam estar disponíveis noutras circunstâncias há um tempo atrás, hoje se calhar já não estão, e se calhar tem um bocadinho a ver com isso. Já não, António Costa já não pode recorrer a todo o universo do PS para selecionar pessoas, e se calhar tem que se restringir, se calhar a meio PS, a um terço do PS, àquela em que acha que pode depositar mais confiança. E não achas que além da restrição do saco onde ele pode ir buscar pessoas para nomear, não achas que além disso também, essa é a minha tese mais específica, o que eu vou dizer agora, a partir do momento que Pedro Nuno Santos decidiu na cabecinha dele, ainda antes de o fazer, abandonar o secretariado do PS e abandonar o governo primeiro, a partir desse momento as notícias começaram a ser muito mais regulares. Ou seja, estas notícias, sim, não vamos estar a acreditar no grande jornalismo de investigação que se pratica em Portugal. Não por incompetência, não, provavelmente há falta de meios e às vezes há falta de vontade, com frequência há falta de vontade. Eu acho que o que se intensificação nos últimos tempos foram as denúncias. Foi a facilidade com que chegou ao jornal ou à televisão tal, olha, fulano, o cicrano, o beltrano está metido nisto, aquele está metido naquilo. Sim, sem dúvida. É uma coincidência grande, não é? Embora eu tenha visto... Quem é que tem acesso a essas informações de início? Exatamente, é lá dentro do partido, não é? Não somos nós, não é? Sim, sem dúvida. Embora em relação a uma destas em particular, não me lembro agora, sinceramente, da qual dos casos, mas o Correio da Manhã referia ao facto de já ter mencionado em 2016 um destes casos, ou algo relativo a um destes casos. Mas, de facto, quer dizer, isto neste momento é diário, não é? É diariamente que surgem estes casos. Alguém terá uma gaveta cheia de papelada, de um arquivo de casos prontos a serem... É uma barragem de casos que parece vir só de um sentido para o outro, só num sentido, ou seja, dos apoiantes e de onde vêm as denúncias eu não sei, mas parece ir no sentido de prejudicar aqueles que estão neste momento com o Dr. Medina, com o próprio António Costa, não é? Parece exatamente, sim. Todos no sentido desse lado. Não parecem prejudicar muito pessoas que estejam mais ligadas ao Pedro Nuno, como nos diz. Sim, é possível que de facto os casos sejam mais numerosos do lado da facção, digamos, António Costa, Fernando Medina. Não sei, acho que quem está a abrir mais a boca são os do outro lado, é só por isso. Só por dizer que António Costa anda há décadas a trabalhar para ser primeiro-ministro, não é? E a propósito disso eu refiro uma crónica muito interessante do nosso amigo do Observador, do Miguel Pinheiro. Do Miguel Pinheiro, desculpa, a crónica do Miguel Pinheiro esta semana, que tem um mapa muito interessante que assinala basicamente todos os locais físicos
significativos na vida de António Costa, desde o nascimento de António Costa até à atualidade. Todos os locais onde António Costa foi à escola, o local onde António Costa frequentou a universidade, o escritório de advogados de Jorge Sampaio e Vera Jardim, onde estagiou, os vários locais onde ocupou cargos no PS, e esse mapa é um mapa de locais que distam entre si, ou que estão dentro de um raio para aí de 5 quilómetros. Portanto, António Costa anda há muito tempo a trabalhar para ser primeiro-ministro e sempre se moveu num círculo razoavelmente restrito, não só enfim, de Lisboa, um círculo restrito de Lisboa, mas mesmo dentro de Lisboa, uma zona muito restrita da cidade. De Lisboa mesmo. Só um bocadinho de Lisboa, ao ponto de, segundo o Miguel Pinheiro refere nessa crónica, e eu achei muita graça a isso, o obstetra da mãe de António Costa era o pai de Manuel Pinho. Este foi aquele aspecto que me chamou mais a atenção, porque realmente achei muito curioso. Portanto, estas ligações vêm todas de há muito tempo e parece-me óbvio que numa altura em que provavelmente se sente acossado mesmo dentro do PS, António Costa tenha que se fechar sobre aquele círculo. Sim, e dada a longevidade dele, como restrito. tu disseste, dada a longevidade da carreira dele, é evidente que deve ter mais pontos fracos, mais pontos vulneráveis onde ser atacado do que provavelmente o Pedro Nuno Santos, que por muito incompetente que seja, ou por muita má fé que tenha, eu não duvido que tenha uma coisa e outra, apesar de tudo, é um tipo mais recente, tem menos anticorpos, não é? Nesta história toda. Exatamente, são muitos anos, se calhar, a desagradar a pessoas, enfim, acho não, que quer dizer, há mais gente atrelada ao Dr. Costa, muito mais gente atrelada ao Dr. Costa, até porque era ele conseguiu o poder para o partido nos últimos anos, não é? Portanto, as pessoas estão mais conotadas com ele. Não é? Sim, se calhar, em jeito de fecho deste bloco, se estiveres de acordo, eu deixava só aqui, não sei se é um apelo aos nossos espectadores, que é um bocadinho o seguinte: esta gente de quem estamos a falar, esta quantidade enorme de gente que circula aqui em torno do poder do PS, estes vão todos votar quando há eleições, e portanto, a culpa desta gente partilhar o poder desta maneira e tirar partido dele desta forma às nossas custas é de quem não vai votar, porque esta gente vai toda e eles são muitos, e portanto, se quem não vai votar não passar a ir votar, provavelmente esta gente e quem deles depende diretamente é mais do que suficiente para continuar a ganhar eleições. O problema é que há muita gente que está de fora deste círculo endogâmico que não condena isto porque tem a ambição de pertencer ao círculo e não de que o círculo acabe. O problema do nosso sistema, do nosso regime, é um bocado esse. As pessoas veem estas maroscas todas e lamentam apenas não estar a participar delas. E ambicionam e têm a esperança de vir a conseguir participar. E muitos conseguem, não? Apesar de tudo conseguem. Pois, porque a ideia que me dá, a esquerda fala muito, quando se refere à economia e ao mercado livre e ao capitalismo, fala muito naquela questão do jogo de soma zero, não é? Mas este é que é o verdadeiro jogo de soma zero, quer dizer, o que toda esta teia de influências e potencial corrupção nos revela é que o jogo de soma zero é este, quer dizer, os nossos impostos, nós pagamos os nossos impostos para eles serem redistribuídos, basicamente por serem redistribuídos por quem tem a capacidade de tomar estas decisões em benefício próprio ou em benefício... É uma conta fácil de fazer, quer dizer, não chegaremos a números exatos, mas nós pagamos dos impostos, temos da carga, não é a carga fiscal, carga fiscal mais alta do mundo ocidental, daqueles países da OCDE, ou da Europa, ou da União Europeia, do que quisermos, por onde quisermos limitar a coisa. E temos não digo também que sejam mas dos piores serviços públicos de qualquer um desses países. Portanto, há uma discrepância entre uma coisa e outra, há uma discrepância que tem que ser explicada por alguma coisa. E essa coisa também será incompetência, será má gestão, que não seja motivada por má fé ou por corrupção. Mas há muita corrupção no meio disto tudo, não é? Quer dizer, pois essa perda, não é? Este país que nós não sabemos para onde. Claro. Sendo que a crescer isso, é espantoso que consigamos pagar esses impostos com o nível de atividade económica que não temos comparativamente com esses países, não é? Ou seja,
pagamos esses impostos sem o nível de atividade económica que esses países têm, ou seja, ficando com um rendimento disponível que é uma fração ridícula do rendimento disponível que as pessoas têm nesses países, e depois não temos, como disse, os serviços públicos que seriam justificáveis. Em matéria de rendimento disponível, provavelmente somos mesmo, talvez os piores da União Europeia. Do que nos sobra, se não somos os piores, é que há países que têm uma carga fiscal igual ou superior à nossa, já na França e tal. A questão é essa. Mas apesar de tudo, o rendimento é outro. Qualitativamente a coisa é parecida, quantitativamente eles ficam a ganhar de longe, não é? Sim, claro, são outros, não é? Até porque lá está, porque em muitos casos em Portugal vemos-nos forçados a pagar 2 vezes por serviços públicos que não funcionam, não é? Porque ao contrário do que acontece nesses países, pois, em que a educação, efetivamente a educação e a saúde, pelo menos esses 2 casos que são talvez os mais preponderantes na vida da generalidade das pessoas, têm realmente um custo baixíssimo para quem paga impostos porque usufrui de bons serviços em resultado desses impostos que paga. Em Portugal, com muita frequência, por não termos a capacidade de recorrer a bons serviços públicos, quer na educação, quer na saúde, temos que os pagar depois a título privado e, portanto, não só pagamos os impostos, como depois temos que... Quem pode, não é? No caso da saúde, isto é duplamente grave, porque tem o lado trágico da diferença entre a vida e a morte de muita gente que não tem hipótese de correr ao privado, precisa de um sistema de saúde público, um serviço de saúde público e que neste momento tem consultas marcadas para daqui a 1 ano, 2 anos. Sim, o caso de quem tem de pagar 2 vezes os casos de quem tem de pagar 2 vezes são os casos felizes desta história, não é? Claro que sim, são longe os menos graves, porque há muita gente que realmente não pode, e eu acho que cada vez está a haver mais gente que não pode recorrer ao privado, porque não lhe sobra dinheiro para isso, essa conta ainda é mais fácil de fazer, claro. E que no público, se a doença for grave, ou se for suscetível de se agravar a níveis preocupantes, a pessoa está lixada, não é? E pode acontecer a qualquer um de nós. O termo técnico é esse. Não é? Pode claramente acontecer a qualquer um de nós. É de facto uma doença gravíssima, digamos assim, do nosso país, mas Alberto, se estiveres de acordo, nós acabamos aqui o primeiro tema e voltamos com o segundo, que pode ser a cura para esta doença. Não alimentem muitas esperanças, mas... É melhor não. Mas venham connosco e vamos tentar tirar conclusões sobre se é a cura ou não. Até já. E estamos de volta para a segunda parte, depois de uma primeira parte em que nos alongámos um bocadinho, Alberto, mas era necessário. E valeu a pena, o PS merece tudo. Merece e está a trabalhar muito bem em termos de produção de casos de... E casinhos. Legalidade, casos e casinhos, sim. De legalidade mais do que duvidosa e, portanto, tivemos que nos alongar um pouco. Mas, portanto, fechámos a primeira parte com o facto deste problema da corrupção ser uma doença no nosso país e para essa doença pode haver uma cura. E essa cura seria, em circunstâncias normais, Alberto, um partido da oposição capaz de apresentar uma alternativa clara, um rumo definido, que nos enchesse de esperança e otimismo. Esse partido não é o PSD, aparentemente. Não parece. O PSD parece não estar especialmente interessado em ser esse partido. Consegues discernir qual seja a estratégia do PSD para eventualmente voltar a ser governo em Portugal? Eu acho que é aquela coisa do play dead, não é? Fazer-se morto, a ver se ninguém dá por ele, até que um dia o Partido Socialista caia mesmo, o governo caia de podre. E o Montenegro vê ali uma oportunidade. Deixa-me só, uma coisa que tu disseste da corrupção ser uma doença. Havia um filme particularmente mau, mas deliciosamente mau, do Stallone, que era o Cobra, cujo lema era o crime é uma doença, ele é a cura. Ele estava assim com fósforo na boca, era uma espécie de substituto. Logo a confirmar que não é um filme mau. Não, tinha todos os ingredientes. E o Dr. Montenegro não parece ser a cura para a doença que assola o país, não, de facto não, mas eu suponho que a teoria seja a técnica, não é a teoria, a técnica, a estratégia seja de se fazer mais ou menos passar despercebido. Então tu achas que depois, portanto, analisando os últimos anos do PSD e a estratégia de fazer-se morto que correu tão bem a Rui Rio, Luís Montenegro optou por repetir a estratégia de fingir-se de morto. Acho que se finge mais de morto que o Dr. Rio, acho que ainda é mais, porque o Dr. Rio cometia umas excentricidades aqui e ali, assim, não sei, fazia uns números.
sim, dizia um umas bocado coisas meio excêntrico. disparatadas e Sim, assim, sim, sim, né? era uma Isso figura um tens bocadinho razão. excêntrica. O Montenegro, de excêntrico, não parece ter absolutamente nada, parece uma pessoa absolutamente. Sim, sabes o que é que me eh, ocorre, o que é que me tem ocorrido em relação a Luís Montenegro? Uma frase que marcou muito a história da vida do nosso país nas hum, últimas décadas, que é uma frase de Marco Borges. Marco, se lembras-te certamente, Marco Borges, Marco o Borges. nosso amigo Marco Borges, concorrente do primeiro Big Brother. Como é que é possível? Ah, um Não? pontapé do Marco. Havia uma coisa. Sim, Não não, sabia, mas não não, sabia que não, se não chamava tem a ver com Borges. não, a frase não Mas tem é a ver esse com o Marco, não é? pontapé. É esse Marco. É o Hum. único Marco Borges que há no mundo. Marco Borges disse a certa altura, que se há aqui alguém com quem eu estou chateado, pá, se há alguém com quem eu estou chateado, pá, é com o Telmo. E eu, no meu caso, eu digo, se há alguém com quem eu estou chateado, pá, é com o Montenegro, porque efetivamente, é deprimente este PSD de Luís Montenegro, que nos quer fazer acreditar em 2026, segundo os outdoors que pôs a tempos Eu em tempos acredito na em rua. 2026, é um ano. Eu acredito na Eu sucessão não dos sei se, eu anos. nem Não sei acredito é se, do Dr. Montenegro ter alguma relevância em 2026. Isso é outra questão. pois eu não sei sequer se existirá 2026 em Portugal, Em pelo Portugal. Ou caminho que se as coisas Portugal estão. existirá em 2026, não é? É possível que tenhamos que fechar antes. Portanto, essa era a mensagem de Luís Montenegro, é pá, acreditar Luís Montenegro 2026. Portanto, só temos que esperar 3 aninhos. Oh, Tiago, é difícil ser mais vago do que isso. É assim uma coisa. E ele também, acho que ele também achou isso, e por isso agora pôs na rua uns novos cartazes que dizem nova força, novo caminho. Não Pá, melhorou. mas qual nova força? Qual novo caminho, pá? Não Qual melhorou força, qual nada. caminho? Em termos Ele de parece coisa pouco querer. concreta, não melhorou absolutamente nada. Sim, ele, quer dizer, se calhar ainda não decidiu qual é a força nem qual é o caminho. Epá, não há rigorosamente nada. E no outro dia, um rapaz, por acaso com valor, um jovem deputado, não sei se já ouviste falar, chamado Carlos Guimarães Pinto, Não numa tenho ideia, intervenção, mas sim. vagamente, não é? Pronto. Numa intervenção em que interpelava o primeiro-ministro, eu pareceu-me que a certa altura o Carlos se dirigiu à bancada do PSD, precisamente para para perguntar ao PSD se tencionam continuar a fazer este jogo de se fingirem de mortos e permitir que o PS se passeie os próximos 3 anos para a desgraça dos portugueses. Se estão dispostos a dar mais 3 anos a Sim, o Carlos este falou nisso por causa da moção megabof. de censura, não é? Da Pois, questão do exatamente. Se PSD de se facto o abster. PSD está divertido a ver o PS a vir por aí abaixo, e se acha que o preço que temos todos a pagar por eventuais 3 anos desse espetáculo é um preço justo, e se vale a pena pagar, se de facto não precisam de dizer nada até lá, se não precisam de apresentar nenhuma alternativa, se não precisam de constituir uma espécie de governo de sombra que esteja diariamente em cima do que se passa neste país e a apresentar-nos alternativas nas quais possamos depositar o mínimo de confiança. E se pretende só assistir a este desastre. Eu, por acaso, acho que o desastre tem a sua piada, mas isso sou eu, porque acho que Pois o eu país também. já chegou a um tal fundo do poço que já é difícil piorar muito mais. E acho que há alguma graça, mas ainda conseguem, eu sei, eu sei. E há alguma graça em Sim, ver isto, esta coisa a desagregar-se toda por completo, não é? Este governo, este PS, até isso tem alguma piada. Agora, agora não sou o líder de um partido que se quer de oposição, que tem outras responsabilidades que eu felizmente não tenho. Portanto, acho que um sim. partido de oposição não pode assumir esta perspectiva. Epá, isto tem piada, isto tem graça, vamos assistir Pois, à destruição de um governo, eventualmente de uma parte de um partido, de uma facção de um partido, mas ao mesmo tempo do país, não é? até Isso porque, é complicado. sim, até porque se é essa a ideia, quer dizer, também o PSD não aprendeu nada com o governo de Passos Coelho, porque quer dizer, o governo de Passos Coelho toma posse numa altura que é basicamente o equivalente a esperarmos mais 3 anos a partir de agora. Quer dizer, Eu acho que isto está em 3 anos, isto fica muito pior do que o estado que estava o país mas quando o Passos Coelho tomou conta do o governo. problema é esse, é que o PSD ao mesmo tempo quer pegar no país outra vez em circunstâncias idênticas àquelas Ou em piores, que Passos, Tiago, eu ou acho. piores do que 3 anos, aquelas em eu acho que que Passos Coelho. Portugal estará seguramente muito pior em 3 anos. Até porque outras circunstâncias, de facto, não Pois são, é isso, para além de exatamente. toda a corrupção, toda a Sim, incompetência deles, sim. há realmente algumas circunstâncias internacionais Todas, não é? Todas, todas, que são que incomparavelmente complicam piores. isto e que, de facto, aí não é responsabilidade tão direta ou direta do governo do Dr. Costa, mas que agravam isto. Portanto, mais 3 anos disto. O país está Pois, totalmente, estamos num estado sim, que nem consigo imaginar.
Sim, eu sei que em política realmente há uma coisa que interessa, que é ganhar eleições. E, portanto, provavelmente Luís Montenegro acha que mais facilmente ganhará eleições se deixar, lá está, isto correr mais 3 anos e chegarmos a esse ponto. Mas, quer dizer, só é mais fácil ganhar eleições nessas circunstâncias se ele não tiver mesmo a pensar fazer rigorosamente nada até lá, porque de facto, em circunstâncias idênticas àquelas em que Passos Coelho governou o país, se calhar para ganhar eleições ao PS é preciso mesmo muito pouco. Mas eu preferia que ele decidisse já hoje fazer alguma coisa, para na eventualidade de ser preciso ganhar eleições antes disso, o conseguir fazer. Se bem que também, enfim, estou a falar de ganhar eleições antes de 2026, mas o Presidente da República não vai dissolver o Parlamento enfim, Começo a ter dúvidas sobre isso, não sei. acha que é Se possível isso se acontecer? continuar esta cadência, não digo todos os dias demitir-se um secretário de Estado ou saber-se mais uma trafolhice qualquer, mas se continuar este ambiente de desagregação do governo e da ala do PS, que até agora tem sido absolutamente dominante, que é a do Dr. Costa e dos seus apaniguados, acho que é difícil, mesmo este Presidente da República, mesmo o professor Marcelo, Pois, continuar a olhar para isto. Acho que começa a ser insustentável. Acho que já é insustentável há muito tempo num país civilizado, normal, num regime normal. Acho que mesmo para Portugal e para os protagonistas que temos agora na cena política, isto já começa a ser demais. Já começa a ser demais. Ou há aí um processo qualquer que os jornais de repente deixam de falar no assunto e a coisa parece, embora não volte de facto, mas parece entrar numa normalidade, numa certa acalmia. sim, sim. Ou acontece isso, assim, uma acalmia falsa, Pois, justiça, não é? sim. Ou então não vejo condições para isto continuar assim. Ou até na eventualidade Eu de acho que o se Pedro Nuno manter. Santos, desculpa, eu acho que o Pedro Nuno Santos vai tentar dinamitar aqui. Pois é possível que estes casos Parece, continuem a aparecer e que parece. António Costa até porventura se aborreça e vá daqui para fora, e nessas circunstâncias, porventura, o Por Presidente um da cargo lá República. fora. Sim, exatamente. Presidente da FIFA também. Também tudo para Não dá Presidente para da ir os dois ao FIFA. mesmo tempo, pá. Não dá para ir É a os dois. FIFA de uma resma Se de calhar isto presidentes. depois, se calhar dificuldade até de tomada de decisão para o Presidente da República e para António Costa tem um bocadinho a ver com isso. É porque ambos estão a tentar ser o próximo Presidente da FIFA, se calhar é isso. E estão a tentar perceber como é que jogam de forma a conseguirem tirar lá Não, aquele Tiago, mas Infantino, ou lá o volta que é, ao do Infantino. lugar. Mas para voltar à questão do Montenegro, para isto, eu não sei para que é que tiraram de lá o Dr. Rio. A ideia que dava é Sim, que era preciso tirar o Dr. Rio, porque o PSD sim, mostrava uma apatia completa, não era oposição, não sim, representava nenhuma ameaça ao governo, e exatamente. metem para lá. Metem lá este senhor, que parece uma ótima pessoa, digo eu, não sei, não conheço, Pois, isso é mas não que ainda faz é mais nada. irritante, é que tinham-nos vendido, eu não vou dizer quem, mas tinham-nos vendido epá, que este tipo é um indivíduo sério e tal. Portanto, Será seríssimo, bem, não sei. epá, pois, De facto, e que talvez pudesse eventualmente fazer qualquer coisa, mas não parece ser essa o a que não sua parece, vontade. o que o Dr. Montenegro não tem, não representa qualquer diferença em relação à direção do Rio, Pois, não é? rigorosamente nenhuma, E com a suspeito que se desvantagem. fosse o Rangel a ter sido eleito, também, o Paulo Rangel também se calhar não haveria grande. Também tem. Enfim, Ali não, o PSD está seco, percebes? sim, sim, Este afastamento do poder e a forma como foi afastado, ainda por cima secou muito aquilo. A saída do Pedro Passos Coelho agravou essa história toda. E o sim, PSD neste momento tem uma pessoa que pode ser poder ou que poderia tomar conta daquilo, mas que não parece que o vá fazer, que é o Pedro Passos Coelho. que não E o facto de parece. existir o Pedro Passos Coelho faz com que parece que nada floresce ali à volta. Ele não tem culpa nenhuma. A culpa dele é ter sido Sim, competente, justamente, mas ele não tem nenhuma obrigação de voltar, provavelmente não terá um partido que mereça que ele volte, e muito menos um país se calhar que mereça que ele volte, digo eu. Quer dizer, no sentido que pois eu as não, pessoas identificam muito o Pedro Passos Coelho com a época da Troika, quando a época da claro, Troika existiu por causa do Sr. Engenheiro Sócrates e dos foi, a seus sério. delírios. Parece Eu que próprio sim, já, parece que eu sim. próprio já Não. me tinha esquecido disso. É Pois é. porque. Não foi o Pedro Passos Pois Coelho que é, acordou pois um foi. dia num país próspero e Agora que espetacular e falas resolveu, "Epá, nisso. vamos declarar a bancarrota e chamar a Troika, que isto tem Sim, piada. sim, E meter cá o era FMI e Sócrates. mais umas instituições. Não, foi as condições em que a Saudoso, coisa estava e ele pegou nisto nas piores condições possíveis. claro. O doutor Montenegro parece estar à Olha, espera de condições ainda piores para fazer não sei o sim, quê, não, sinceramente. também não, pois não consigo compreender, mas pode ser que Luís Montenegro seja um espectador atento da lenga-lenga do costume e acuse este toque, porque eu realmente estou mesmo muito chateado. Falaste em José Sócrates e em boa altura o fizeste, porque na terceira parte, o tema que vamos falar na terceira parte deste programa
Pode de alguma forma ser um pretexto para lembrar José Sócrates, Uhum. mas entre uma coisa e outra, e é bem da nossa sanidade mental, vamos ver o reclame do azeite de talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, o reclame do nosso azeite de talismã, cujo apoio a lenga-lenga do costume muito agradece, e que é sempre o momento alto deste programa, até porque com uma frequência um bocadinho irritante, mas que acaba por ser também a razão de ser, de existir deste programa, abordamos assuntos que de facto são desagradáveis. E por falar nisso, na segunda parte, acabámos a segunda parte a falar de José Sócrates, e eu disse que isso ligava um bocadinho com o tema da terceira parte. É um bocadinho forçada a ligação, mas o que é que Não é acontece? muito forçada, não é muito. Pois não é assim tão forçada, porque houve problemas no Brasil. Houve problemas no Brasil com manifestantes apoiantes de Jair Bolsonaro. No Brasil, agora presidido por Lula da Silva, grande amigo de José Sócrates e companheiro de esquemas e tal também. E, não, companheiro ideológico, queria eu Sim, dizer. claro. Ideológico e sim. E, enfim, dois grandes estadistas. Mas, portanto, no Brasil, Alberto, houve, perdão, uma espécie de... Houve um 6 de janeiro, não é? Um 6 de janeiro, à imagem, um bocadinho à imagem dos Estados Unidos da América, um 6 de janeiro que foi um 8 de janeiro, com manifestações pró-Bolsonaro, que invadiram parte do Congresso brasileiro na chamada esplanada dos ministérios. Jair Bolsonaro, que na tomada de posse de Lula da Silva tinha ido para os Estados Unidos, não sei se eventualmente trocar algumas ideias com Donald Trump sobre como se organizam manifestações que possam desembocar em protestos deste género. Mas Alberto, conta-nos o que é que Eu costumo concordar com uma série de gente da qual não gosto, mas pois. Não gosto de ver estas subversões da democracia por meios violentos, não? Ou subversões da democracia, ponto. Não consigo gostar disto. Agora, quando um país... Pões-te ao lado, portanto, de António Guterres. Completamente ao lado. Eu sou sempre ao lado do Engenheiro Guterres, sempre. Que demonstrou... Ai, Deus me livre, é das maiores vergonhas que eu poderia ter na vida, mas realmente claro, não consigo elogiar que se vai contestar o resultado eleitoral à bordoada, lá para a esplanada dos ministérios, ou o que é, ou Praça dos Três Poderes, e aquelas coisas que lá para lá em Brasília, não sei. Não consigo. Agora, também, quando um país se coloca na situação, um país que tem 200 milhões de habitantes, ou coisa que eu veja, se coloca na situação dos seus dois candidatos presidenciais que vão ao segundo turno, à segunda volta, serem o Sr. Bolsonaro, porque eu não tenho simpatia absolutamente nenhuma, e ser, sobretudo, o Sr. Lula, e o Sr. Lula que é tratado como um herói e que vence as eleições, quando uma maioria da população, não muito significativa, mas uma maioria ainda assim, e vamos acreditar que as eleições foram legítimas, hoje vamos acreditar nisso, mesmo a sério, não consigo ter certeza do contrário. Quando uma maioria da população elege o Sr. Lula, um cadastrado, um corrupto, para além disso, um sujeito ainda mais limitado verbalmente e, ao que me parece, intelectualmente, do que o Sr. Bolsonaro, que já não é fácil. O Sr. Bolsonaro não é exatamente o Lincoln assim, ou o Churchill, quer dizer. E o Sr. Lula ainda consegue estar bastante abaixo. Eu ouvi o discurso dele na noite de domingo, quando ele estava, um discurso contra os fascistas, os vândalos até que percebo, e contra o genocida Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro que foi genocida na Covid,
Portanto, o Brasil nem sequer é dos países do mundo que tem uma maior porcentagem de casos de Covid ou de mortes por Covid. Há países sim, que tiveram estatísticas muito piores, mas já era genocida na altura, por causa da Covid. Agora o Bolsonaro é genocida porque uns vândalos, vamos aceitar o termo, invadiram lá o Congresso Brasileiro. Nenhuma das coisas configura um genocídio sob perspectiva nenhuma. Mas pronto, é o termo que eles conseguem encontrar, que o senhor Lula e os seus rapazes conseguem encontrar para criticar o Bolsonaro. Quer dizer, o senhor Lula, Tiago, eu já concluo. Avança, Alberto. O senhor Lula roubou o Brasil, ou esteve envolvido com um alto destaque num escândalo de corrupção que roubou o Brasil em muito. Isso prejudicou as pessoas de todas as maneiras, incluindo na própria saúde das pessoas, porque houve muitos milhões da saúde que foram subtraídos para satisfazer clientelas e foram roubados. Isto também não configura um genocídio propriamente, mas é um crime gravíssimo. E o senhor Lula vir agora e ter no seu respaldo pessoas, os professores Marcelos, os Guterres, os Macrons deste mundo, a defender a democracia que o senhor Lula representa, parece-me assim um bocadinho enjoativo, no mínimo. Quer dizer, eu não acho que se deva fazer nada do que a multidão fez em Brasília no domingo, mas acho que também fazer do senhor Lula um ladrão condenado e que apenas viu a sua condenação ser anulada por uma questão de jurisdição do Estado onde ele foi julgado, uma questão absolutamente processual. Portanto, é um ladrão condenado, torná-lo um democrata, um símbolo da democracia ou da saúde da democracia brasileira, valha-nos Deus, não é? Sim, e depois, quer dizer, não ajuda ao prestígio de Lula a esse nível o facto destes atos terem sido logo condenados por um João Lourenço, por um Nicolás Maduro. É aquele tipo de apoio que uma pessoa, se puder, evita ao máximo quando estamos a falar de supostamente defender regimes democráticos. Claro. Vamos esperar para ver o que é que aquilo dá. Se há desenvolvimentos nesta questão no Brasil. Esperemos que, no fundo, que não haja, não é? Não, claro que não. Sim, acho que é vergonhoso um país eleger um corrupto confirmado para ser o presidente, mas se o elegeu, acho que deve ser aceito como tal. Isso deve ser assim. Devem usufruir do corrupto à vossa vontade, exatamente. Seja feito à vontade não deve ser através da violência que a coisa se não, claro que não. Alberto, nós alongámos um bocadinho no início deste programa, se calhar vamos ficar por aqui hoje. Mas eu tinha uma surpresa para ti, porque não falámos disto antes. Não é assim, não queres ver expectativa. Não, é um comentário, tu se calhar até também passaste por ele, um comentário de um espectador, muito breve, um espectador deixou-nos um comentário no YouTube e nós às vezes partilhamos convosco comentários dos nossos espectadores, e eu queria partilhar, Alberto, hoje o comentário do nosso espectador Tomazine Gomes, que não sei se é nome artístico, se é mesmo Tomazine Gomes. Se for mesmo, é prestígio, o nome parece um ganda ponta de lança italiano de origem é Gomes, sim, não é? Tomazine Gomes, parece um ganda ponta de lança de 1,95 m, nascido em Itália, mas filho de pai argentino e mãe milanesa. Mãe incógnita. Não estamos a ofender um modelo milanesa. Estamos para aqui dizer disparate. Bom, o Tomazine Gomes diz o seguinte: vocês deviam ir para o CMTV, merecem. E é com esta... Só diz isso? Só diz isto, só. Vocês deviam ir para a CMTV. Mas é um elogio ou uma praga? Não sei. Pois, também não sei. Ele deixou outros comentários que são simpáticos, portanto eu imagino então que seja um elogio. E pronto, e fica a atenção da CMTV. Atenção que eu não acho CMTV nada inferior aos outros canais, ao contrário do que algumas pessoas propagam para aí. Às vezes, de todo. Eu não vejo canais portugueses, é muito raro, mas ao que me parece até, se calhar, é preferível, não sei. Em algumas coisas. Com uma grande vantagem. Com uma grande vantagem, é que realmente quem tem encaminhado estes casos do PS tem-nos encaminhado a miúdo para o Correio da Manhã. É verdade, é verdade. Portanto, isso faz-nos simpatizar com o Correio da Manhã que os tem pelo menos num sítio para publicar estas coisas. E fica com este elogio ao Correio da Manhã. Acho que acabamos o programa de hoje. O que é que achas, Alberto? Acho que sim. Quer dizer, não podemos acabar sem antes também elogiar o fabuloso azeite de Talismã.
que apoia a Lenga-Lenga do Costume, apoio que nós continuamos a agradecer sempre muitíssimo. Portanto, não se esqueçam, todas as terças-feiras às 21 horas, em exclusivo no canal de YouTube do Comitê Central, vejam a Lenga-Lenga do Costume e depois ouçam também, para confirmarem que é realmente um programa muito bom, ouçam em podcast em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, onde podem deixar a vossa pontuação, que é necessariamente a máxima. Inscrevam-se lá no YouTube, não é? Naquela coisa para chegar aos 500 mil. Inscrevam-se, estamos a caminho dos 500 mil. Nós temos paciência, depois, a gente espera. Não, e o subscritor 500 mil levará para casa um valioso prémio. Um valioso prémio, um prémio surpresa que vamos revelar. Surpresa até para nós neste momento. Surpresa até para nós, porque lembrei-me agora disto e portanto agora temos que ir pensar um bocadinho, mas depressa, porque vamos atingir rapidamente. Isto é mais dia, menos dia. É porque pelas minhas últimas contagens estamos quase a chegar aos 5 mil, portanto subscrevam o canal do YouTube do Comitê Central para verem a Lenga-Lenga do Costume. Alberto, nós ficamos por aqui. Despedindo-nos dos nossos espectadores e ouvintes com até para a semana. Até lá e obrigado. Até para a semana. Obrigado.